Olá, bem-vindos a mais um MyCast. O papo de hoje, eu tô muito animada, é com a Larissa de Paula. Ela já foi 4 vezes no festival. Eu vou conhecer ela pessoalmente, vamos dizer, esse ano. Acho que a gente já se conheceu, mas ela é uma pessoa que vai há um Sim. tempo no festival. Ela é professora de yoga há mais de 15 anos. E nessas minhas andanças, que eu estou fazendo uma formação de astrologia védica, eu descobri que ela já é uma super astróloga védica. Eu vou fazer o meu mapa com ela e eu acho que o papo hoje vai ser muito bom. Inclusive, ela vai estar no Festival Yoga Lifestyle, que acontece nos dias 5 e 6 de novembro em São Paulo. E ela vai ter um talk que é uma introdução à astrologia védica, que vai ser muito, muito, muito legal. Mas a gente já vai adiantar algumas coisas aqui pro pessoal do MyCast, né, Lari? Bem-vinda. Isso. Ai, obrigada, Mai. O Festival Yoga Lifestyle eu sempre indiquei para todas as minhas alunas, para os meus alunos, porque eu acho que ele recarrega a energia, assim, recarrega o amor que a gente sente pelo yoga, pela filosofia. E eu estou muito empolgada esse ano, ainda mais por poder compartilhar o que eu sei. Que lindo! E é muito mágico mesmo. Eu fico até muito pilhada, assim. Pós-festival, eu fico uma semana, não sei, dormindo pouco, mas o suficiente. Não é aquela coisa da insônia, mas Uhum. é a questão de o que eu dormi, sei lá, eu durmo muito, né? Eu sou bem cafa, ninguém imagina, eu sou vata cafa. Então eu amo dormir muito, eu durmo bem cedo porque eu acordo muito cedo. E depois do festival, vem uma pilha, assim, não sei, uma vontade de viver, de realizar, fazer acontecer. Parece que reacende, assim, né, a Reacende, dá nossa vontade potência. de passar o que a gente aprendeu no festival para todo mundo, né? Ainda mais nós como professoras. É muita aula especial. E me É, fala, tu vai desde o primeiro, que foi com a Yoga Girl. sim, eu eu estava começando, acho que o Instagram, né? Aí ela fazia as Uhum. paradas de mão e tal, e eu vi que ia ter esse evento, e falei, eu vou lá. Eu adoro fazer cursos e quando eu vi que ia ter, eu me inscrevi. E aí depois, quando surgiu o festival com mais aulas, aí eu fui no primeiro, também adorei a experiência, porque gosto de conhecer outros tipos de yoga, de palestra, e aí eu só fui repetindo e fui chamando as amigas para ir todo mundo comigo. Que Eu sempre lindo. levo minha turma. Eva. Ô, Lari, eu acho que a nossa primeira pergunta aqui que eu vou te fazer é explicar, né, para quem não sabe muito o que que é astrologia védica, o que que é o Dioste e qual que é a diferença do Dioste para astrologia tropical, né, essa diferença da Uhum. astrologia sideral para astrologia tropical. Então, o Jyoti é a ciência da luz, né? Então ela é uma irmã do yoga, porque vem dos Vedas, que são escrituras antigas da onde surgiu o yoga, o Ayurveda, o Vastu Shastra, que é o Feng Shui. Feng Shui indiano, né? O Vastu Shastra. Sim. Então então é a ciência da luz. E a astrologia védica tem a diferença da astrologia tropical porque ela usa cálculos siderais, que são os mesmos usados pelos astrônomos, pela NASA. Então, esses cálculos siderais dão diferença na hora de você mapear os signos e os planetas, na hora do. E aí isso causa uma diferença com a astrologia tropical, que a astrologia tropical usa mais o distanciamento da Terra com o Sol. E E os astrônomos, né, como os astrólogos védicos, acreditam que o universo está em constante transformação. E isso causa essa diferença de 23 graus e meio no Sol. 23 Uhum. graus e meio, quase 4. Então, por exemplo, eu nasci dia 5 de janeiro, já pensa capricorniana, né?
E aí, sim, quando eu fiz o meu mapa, eu descobri que o meu sol estava Sagitário. em Sagitário. É, Ainda não tinha ido. sim. E só que o mais importante na astrologia védica, se quiser um signo para chamar de meu, é o ascendente, a constelação que estava nascendo no leste, da onde o Uhum. sol nasce. E aí eu sou de Gêmeos, que daí Uau. fez todo sentido para mim. Assim, eu leio todas as características de Gêmeos, eu me falo, ai, não, é isso mesmo, porque Capricórnio eu sempre falava, bom, tenho características, porque sim, ele está lá no meu mapa, mas faltava algo, assim. Minhas amigas Uhum. sempre falavam, não, deve ser seu ascendente, a sua lua. A gente tentava achar mil maneiras, e quando eu descobri Sim. o védico, tudo bateu. Para mim, eu parei de estudar um pouco. Eu estudo há muitos anos a astrologia, vamos dizer, tropical, né? Que é essa astrologia Uhum, ocidental que a gente conhece. E eu tô achando a Védica um universo, assim, tão. Quanto mais estuda mais, é que eu tô ainda naquela sensação, nossa, eu não sei nada, eu nunca vou conseguir ler um mapa. Eu tô fazendo muito pra mim, né? Eu nem tenho essa pretensão de atender. Quem sabe um dia, uhum, daqui 10 anos. Mas no momento eu tô fazendo pra mim, meus filhos, minha família. E é um mundo, assim, é uma descoberta. Eu até parei de ler porque tava me confundindo. Eu também, eu sou é, taurina, né? É um uhum, pouquinho para trás, eu não sou gêmeos, mas faz muito sentido a minha lua em câncer, na Védica. E tem muito é, essa importância da lua, né? Eu acho que a lua tem até uma importância maior que o sol dentro da astrologia védica. sim, porque a Puder falar um lua, pouquinho sobre isso. sim, e você tem Vênus na casa 1, né? Por isso que você tem essa energia ainda que você sente de touro. Mas a Lua é muito, assim, se a gente fosse pontuar, primeiro seria o ascendente, porque é o da casa 1, que é a nossa personalidade, nosso temperamento, nosso corpo, e o ascendente vai influenciar todas as outras casas. E Uhum. a Lua, ela é muito importante porque ela influencia muito a nossa mente. Então, como nós vamos pensar, e também se você vai, sei lá, para a Índia e pergunta assim, qual é o seu signo lunar? E aí entram as nakshatras, né? Eu É, gosto muito das nakshatras porque elas afunilam demais, assim, as características da pessoa. E aí ela fala, não, sou eu, você me descreveu. total. Não, eu vejo, e é comum, por exemplo, no meu mapa, eu tenho muitas nakshatras numa mesma nakshatra, sabe? Aham, Na mesma constelação ali. Para quem não sabe, gente, as nakshatras são as casas, né, as mansões lunares. A Lua, por exemplo, o que é um signo na astrologia tradicional? É o tempo que o Sol fica, né, vamos dizer, em uhum, cada constelação ali, de Gêmeos, de Leão, de Sagitário. E eles fizeram o cálculo, os indianos também, de quanto tempo a Lua fica em cada constelação. E a Lua, então, ela tem 27, né? isso. Nakshatras, que são essas mansões lunares. Então, a cada um dia e meio, 2 dias, a Lua transita por esses signos, que são essas mansões lunares. E é interessante, eu adoro essa historinha, que Chandra é um homem, né? Não é Isso. a Lua. Chandra é o masculino, ele é um homem. E Tão difícil ele, para nós chamar o Lua, mas ô ele Lua, mas é na mitologia védica, Chandra é um homem e ele seria casado com essas 27 mulheres, que são isso. essas 27 mansões lunares. E a favorita dele é Rohini. É, isso. Eu, eu adoro as historinhas, né? É um É. mundo e eu acho que fica mais fácil até entender. E ele só. A lua só mingua porque como o Arohin era predileta dele, né? O É, pai das outras nakshastras fez um. Elas foram uma reclamar que eles maldição. não estavam dando atenção. E aí ele amaldiçoou ele para minguar. E aí ele conseguiu, né?
deixar que... Aí ele falou que ia, acho que ficar casado, né, com as 27, e aí ele falou, ok, você vai minguar por 15 dias, depois você vai clarear novamente. Tem várias Não, historinhas, na né? verdade, o Como? que eu conheço é assim, É, o pai deu a maldição e falou, você vai minguar até morrer. Só que daí ele começou a isso. fazer muita tapácia pra Shiva, muito mantra Ah, pra isso Shiva. mesmo, é. E daí Shiva pegou e falou: tá bom, você tá focado aí no seu puja, no seu tapácia. Eu vou pegar, eu não posso desfazer uma maldição, mas eu posso te carregar aqui, te colocar na minha testa. E metade do tempo, então, você vai, quando você estiver É, quase desaparecendo, depois você vai voltar a crescer. Então, por isso a gente tem a metade também. escura, né, da lua, Uhum, da lua minguante e da lua nova, e a gente tem a metade clara, que é a lua crescente e a lua cheia. Então, isso, Shiva, a gente não pode desfazer uma maldição, é igual um karma, né? Uma vez a flecha é, lançada, o teu karma não tem mais, vai ter o resultado da... Como assim? certo. Ah, não, não, não era bem isso que eu queria falar, né? Mas existe amenizar com outras ações algum karma, e vamos dizer que foi o que Shiva fez com Chandra. É. E é o que está no nosso mapa, né? São os karmas que a gente fez Isso. em vidas passadas e que estão prontas, tanto karmas bons quanto ruins. E aí a gente pode o quê? Fazer o que eu gosto muito da astrologia védica também, são os upayas, né? Que são os remédios. Então a gente pode também amenizar como a lua, que amenizou para não ficar minguando a vida toda. A gente pode usar os remédios para mudar essa energia, né? Então, por exemplo, se a gente tem um sol que está no mapa com uma falta de autoconfiança, a gente pode fazer, por isso que eu amo, porque a gente pode fazer Surya Namaskar, porque daí isso ilumina o nosso sol interno e a gente ganha mais autoconfiança. Então a gente pode amenizar também esses karmas que a gente tem de vidas passadas para melhorar nessa vida, né? Porque o que a gente quer é evoluir como Claro. ser humano, né? Então a gente pode sim amenizar, não precisamos sofrer a vida toda por algum obstáculo. É. Fala um pouquinho essa questão do karma, como que é visto o karma no mapa védico? Então, o karma é visto assim também de vidas passadas que estão prontas para serem realizadas nesta vida, e também tem um karma coletivo. Então, o karma coletivo é o momento que mostra como você enxerga as pessoas à sua volta. Então, a ligação com seus pais, com seus irmãos, com seus parceiros, vizinhos, até mesmo sócios, network, como é que você lida? E cada constelação de signo vai mostrar como você lida. Então, por exemplo, se você tem a casa 4 com um câncer, como você lida na sua casa com a sua mãe, com a sua família. Se Uhum. você tem na casa 7, por exemplo, leão, como é que você lida nos seus relacionamentos, não só com o parceiro, mas também com seus sócios. E todas essas pessoas que a gente convive estão ligadas com a gente. É, E mostra tudo isso no mapa, né? Esse karma que a gente tem com elas, essa é. ligação. O que eu acho interessante de a gente analisar o mapa é que, assim, dá para descrever muito a relação que a pessoa tem com a sua mãe através do mapa. Mas não é que eu tô descrevendo a mãe da pessoa. Eu tô descrevendo como ela é a mãe. Porque o teu mapa Sim, é o teu referencial, o teu ponto de vista, o seu... E tu enxerga a tua mãe diferente do teu irmão enxerga, que o teu vizinho enxerga, né? É é de isso. acordo com os teus planetas e com as tuas características, tu vai enxergar o mundo de uma determinada forma. Então, é Isso. muito lindo. Então, eu adoro isso. E aí, se a gente que estuda, né, pega da família inteira o mapa. Eu fiz da minha irmã, aí eu vi, você enxerga a mãe desse jeito. Aí, porque minha irmã, por exemplo, vou dar para
todo mundo entender. Minha irmã enxerga minha mãe como mais forte, né? Uma pessoa determinada e que sente que precisa de proteção. E eu já enxergo minha mãe pisciana. Ai, pisciniana. Pisciana, Pisciniana. Ó. viajando, né? É amorosa. Ela é muito. Eu acho minha mãe um docinho, assim. Então, Sei. É isso, é o nosso referencial, né? Aquela história de que um vê é 6, o outro vê 9. E não vamos isso. discutir, são diferentes é, pontos de vistas, diferentes darshanas que a pessoa tá Uhum. vendo ali. Então. E sobre essa questão do karma, porque é muito incrível, assim. Por exemplo, no meu mapa parece que eu ia ter algo, né, muito revolucionário no meu retorno de Saturno. E Uhum. veio a minha filha, foi a minha primeira gravidez. E que me colocou nessa ordem de Saturno, que é a rotina, né? Porque o Saturno nos Uhum. fala muito isso de disciplina, de austeridade, de contrações que a gente tem que fazer, que a vida não é só prazer, é muito relacionado com o Sim. primeiro chakra, né? Essa energia de colocar limite. De E terra, né? eu De falo que a aterrar. Lili é a minha mestra de tudo, disso, de não tem assim, hoje eu não acordei me sentindo. Era muito isso, essa energia segundo chakra, Uhum. sabe? Aí teve minhas emoções e eu ia fluindo realmente de acordo com o meu segundo chakra, de acordo com como eu acordava no dia. E não dá pra ser assim, né, quando tem filho. Não. Imagina, hoje eu não senti de levar na escola, não existe, né? Isso, é. Então, ela me trouxe, eu falo, há 6 anos atrás, eu realmente me transformei muito. E foi a grande transformação do meu primeiro chakra. E foi exatamente no meu retorno de Saturno com 29 anos. Então, Mas foi bom. Esse claro, retorno de mas Saturno foi ótimo. foi ótimo. Conta uns casos aí de retorno de Saturno para dar uma animada nesse podcast, Ai, que meu é Deus. impressionante, né? Me conta do teu, como foi o teu? Então, o meu, eu tá chegando. Ai, mentira que tá assim novinha. Não, tá chegando não, tá chegando o meu Sadisat, na verdade. Eu Ah, tá. tô entrando em A Sadisat. regência, entender, entendi. Na, Só explica um e, pouquinho, porque vai que alguém nunca ouviu esses termos. Ela tá entrando, gente, é porque assim, tem um retorno de Saturno. sim, Saturno é o planeta mais lento. Então, ele é o que mais demora. ele Um demora giro 20 dele anos é pra vinte e chegar de oito novo. anos para chegar de novo onde estava no seu mapa. E tem também, você tá no seu mapa na regência de um determinado planeta. Então, por exemplo, na sua regência da Lua, ou na sua regência de Saturno, ou na sua regência de Vênus, né? Que é esse termo que ela falou. Uhum. O, por exemplo, o Sadisat é quando o Saturno vai passar por cima da sua Lua. Só que a gente começa a sentir a energia do Sadisat antes, já na casa anterior. Então, esse retorno que passa o Sadisat, ele começa na casa anterior que está a sua Lua e demora esse movimento 7 anos para passar. Então, tem muita coisa que pode acontecer nesse momento, assim. E aí fala assim que é um momento de muita transformação na vida. E tem gente que tem medo, tem uns astrólogos que colocam bastante medo, assim, amedrontam as pessoas, mas eu acredito que fazendo os remédios para Saturno a gente consegue seguir e aprender o que precisa nele. É. Mas o Vamos meu, lá, o quando remédio. meu retorno de Saturno mesmo, eu não lembro, assim, de ter algo muito específico. Não foi Uhum. tão, assim, não me marcou Marcante. tanto. É. Não, o meu foi bem marcante. E é que Saturno, gente, é Shani. O dia dele é no sábado. Tem muitas pessoas que, por exemplo, remédio astrológico, jejuam no sábado. Eu fiz isso com o pessoal da formação. A gente usou Uhum. preto, a gente usou as cores da semana na formação. Foi bem especial, todo mundo junto, sabe? No grupo, assim. Ai, E o mantra, você pode cantar o Hanuman Chalisa aos sábados como remédio astrológico, mas eu falo, quase todo latino, e eu vi uhum. num meme de uma página de Miami que eu É. morro de rir, que vem uns memes assim,
e falou que toda mãe latina no sábado é o dia de arrumar a casa. Eu falei, gente, olha, tá fazendo um remédio Já astrológico pra faz o Saturno sem remédio. nem saber. Que pra mim também é o meu dia da arrumação, assim. Então, quem aí gosta eu falo, no sábado, só sair com os amigos, o dia de, sei lá, churrasco, De beber curtir, cerveja e né? ir pra balada, não é o dia pra isso, é sexta. É Sexta-feira dia é o de dia. Vênus. Daí pode, vai curtir, vai dançar. Sábado é dia de Saturno, é dia de fazer remédio astrológico, colocar movimento É. na sua casa, não deixar a energia parada, arrumar aquele cantinho que você acumula coisa. Que eu falo, a gente tem na nossa casa, Estudar sempre também é tem, são bom os para mesmos Saturno. lugares, né? É, Estudar. ele é Então, vai ótimo. aí, ó, os remédios astrológicos. Para Saturno é movimentar, fazer exercício, né? Ou Sim. realmente ser o seu dia de estudo dos Vedas, de estudo do yoga. É Tem um um dia livro que eu leio poderoso. todos os sábados, um trechinho, chama A Grandeza de Saturno. Eu também Nossa, peguei lá. ele na formação. Aí todo Eu tava sábado. lendo ele em inglês, mas eu quero ler ele em português. Então, assim, eu quero ir pro Brasil agora no festival. Eu tenho uma listinha. O único lugar que eu vou é uma livraria e trazer um monte de livro em português. E ele tá eu tava lendo ele no Kindle e em inglês. Uhum. Mas não Ah, adianta, eu quero ler ele físico em português. eu não sei se encontra fácil, mas uma das moças que fez o curso comigo, ela distribuiu para todo mundo, assim, a gente comprou direto, que ela conhece direto a moça que traduziu o Olha que livro. legal isso. Aí qualquer coisa eu Bom, levo um para você, eu já se procurei eu até na conseguir. internet, mas se conseguir me fala, porque fica a dica, gente. De uma pessoa que ele já foi muito citado nesse podcast, o Robert Svoboda. Isso. Ele já foi citado no podcast de Ayurveda. Ele é uma pessoa muito estudiosa, ele fala de uma linguagem muito simples. Ele tem um livro, quem quiser estudar Vastu Shastra, arquitetos Uhum. aqui, designers de interiores, que querem saber um pouquinho mais sobre o pai, vamos dizer, o Feng Shui veio eu acho que é da China, né? Nem sei do Feng Shui, É, mas o Vastu Shastra é o semelhante ao Feng Shui indiano, que também veio dos Vedas. E isso. o Robert Svoboda também tem um livro muito legal, Criando Espaço para Respirar, algo assim. Gravem esse nome, sigam ele no Instagram, ele tá mais ativo, ele não era muito ativo no Instagram, mas ele começou a fazer uns reels em inglês, mas é muito bom. Dr. Ah, é. Dr. Robert Svoboda. E Mesmo esse quem livro eu não quero ler. consegue inglês, dá pra acompanhar ele, quem não sabe. Mas ele é demais mesmo. E eu li ele inteirinho, mas agora eu já tô repetindo ele de novo. Vai contar algo muito bom desse livro. Contar algo da grandeza de Saturno. Não, tem algumas coisas que são bem. Que eu falo, pelo amor de Deus, né? Assim, são umas histórias assim que a minha professora falava, vai, não tem que levar tão a sério, porque é bem assim, como é que fala? Trágico, né? Assim, Trágico, é trágico, assim. sim. Porque cortou, não sei o que, matou. Ah, tem umas coisas assim que eu falo, Jesus, É que assim, Saturno tem essa coisa tenebrosa, mas que é isso, colocar limite. E para muita gente isso é muito dolorido, né? E às sim, vezes, quando você tá nessa regência de Saturno, acontece coisas, vamos dizer, de contração. Então, por exemplo, a pessoa quebrar financeiramente, mas sempre tem uma lição daquilo sim, é sempre uma lição para você enxergar, grandiosa. é, porque assim, fala que não tem que desmerecer Saturno, né? Porque não desmerecer a disciplina, a humildade, é isso que quer mostrar. Então, É, que às vezes, por mais que sejam dolorosas as experiências, elas vêm para ensinar algo, assim, é sempre aprendizado. Eu acho que isso que Saturno quer mostrar, que por mais que ele não passa a mão na cabeça, né? Ele é, simplesmente mostra. E é isso que o exatamente. livro conta, é isso mesmo, de
Mas eu também gosto dele porque ele conta também sobre os outros grahas, né? Ele fala sobre Vênus, fala sobre Júpiter. E Hum. é assim, eu adoro, assim, sempre pego Inclusive, assim. já que falou dessa palavra, Graha, para quem não sabe, Graha é o nome que se dá aos planetas, né? Planeta se chama Graha, Uhum. e Graha vem de agarrar. Então, é como se cada planeta estivesse ali escrevendo, sabe? Da sua É, história. agarra Nessa mesmo. vida ela fez isso, ó. Na outra vida ela fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Então, cada planeta ele tá contando sobre alguma vida passada, algum débito kármico que tu tem que vir nessa vida realmente é, pagar. E, gente, Uhum. é isso, pode parcelar, é igual banco. Hoje mesmo, eu falei com uma aluna minha É. que estava chateada que o pai morreu há 3 anos, há 3 dias. Não faz Nossa. nem uma semana e ela viajou, e só que ela falou, eu não tô triste, ontem eu me senti culpada de ouvir, assim, música alta e tá feliz. Ela falou, claro que eu não tô feliz que o meu pai Uhum. partiu, mas assim, eu tô com entendimento, que foi como foi, era a hora dele. Eu falei, viu, fulana, que muito evoluída. E ela vem numa evolução, eu conheço ela há Uhum. 7 anos. Né? Ela pratica comigo há 7 anos e ela tá realmente uma outra pessoa, muito transformada. Eu falei, quem não consegue entender e lidar bem com a morte, também lida bem com a Sim, vida. Porque é um sim. ciclo natural, né? A gente vem aqui, a gente tá parcelando alguma coisa aí de um débito Uhum. kármico, mas como eu falei, a vida material é igual à vida espiritual. A gente fica romantizando a vida espiritual, mas imagina que você tá todo dia colocando R$ 1 numa conta e que vai Uhum. render juros também, tá? É como ser um poupador. E todo dia esse R$ 1 é como uma boa ação, é um sorriso que você dá, é algo de bom que você faz no mundo. Pouquinha coisa, não Sim. precisa ser R$ 100 todos os dias. Né? Eu falo, pode ser um pouquinho todo dia, mas todo dia você está colocando algo de bom. É. Em 50 anos, você vai ter uma quantia considerável de dinheiro se você está, né, colocando dinheiro nesse banco de karma, vamos dizer. Uhum. Mas a mesma coisa se todo dia você faz um pouquinho ali, faz uma maldadezinha ali, fala mal Sim. do outro ali, tá gerando maus karmas. Gente, vai chegar e você vai ter uma vida muito grande no banco, né? Você pode É. ligar no banco e talvez o parcelamento vai ser em algumas vidas. É isso que eu É, pode expliquei ser que para você ela. fale, ah, estou ileso nessa. Não, não fique assim. Não É, pense assim, né? Porque uma hora a conta chega. uma hora a conta Tanto de chega e às coisas vezes a dívida boas tá ou. muito grande. Para muita Uhum. gente, eu acho que a dívida tá muito grande, sabe? Então, vai ter que talvez não ser só em uma vida. Então, a gente tá aqui, que isso tá muito a ver com a meta do yoga, né, de moksha, Uhum. o Purushartha. A gente tem, vamos dizer, 4 missões. Uma que é o Dharma, cumprir essa lei universal da verdade, da harmonia cósmica. Uhum. Artha, que é o crescimento econômico e também Uhum. crescer, né? O que que você vai deixar de legado aqui para a sociedade crescer como um Uhum. todo. E Kama, paixão, e também Uhum. Moksha, que é a liberação. Sim, Então, você não se libera com débitos kármicos. sim. Você só se libera quando zerou aquele karma que você tinha, seja com a sociedade, com a humanidade, com o seu pai, com a sua mãe, e você vira uma alma livre, né? Uma alma que não precisa de novo ter um corpo, porque a gente acha o máximo ter o corpo, ter a forma, é, É, essa vida aqui, mas para o yoga o máximo é não ter essa limitação, é você ser sim, consciência expandida. sim. Inclusive dos Grahas, né? Fala que no Parashara Shastra, que é o texto, né, que a gente estuda para astrologia védica, fala que Eu eles acho foram muito difícil, eu criados. não estudo. É, assim, ele tem que ir lendo aos pouquinhos, assim, pega um trecho, porque. E é mais fácil, assim, comigo funciona sempre com o professor explicando, porque eu Ah, leio e falo, e aí? O que, que, é, que, que, não dá que pra que mim isso ainda, não tô lá significa? ainda.
sou muito nerd, então pra mim, assim, não dá ainda, eu preciso entender bem. É igual eu falo, é igual ler o Yoga Sutras, né? Uma pessoa que acabou de começar a Sim. praticar yoga vai ler o Yoga Sutras, vai ter a mesma coisa, tipo, É, porque o Parashvara também é em forma de sutra. é. E aí ele fala que os grahas foram criados para distribuir mesmo para os seres vivos os resultados das ações. Então, os planetas, os astros, o Parashara diz que eles foram criados para fazer essa lei do karma, né? Para a gente colher. Então, por isso Uhum. que a gente sente essa ligação e essa energia dos grahas. Tem gente que fala, ah, não acredito, mas é só perceber o dia a dia, assim, teve um dia que Marte estava muito forte, podia causar briga, e aí eu lembro que eu postei falando sobre isso, uma amiga falou, nossa, eu acabei de brigar com duas pessoas no trânsito e eu nunca faço isso. É, Então, a energia está ali disponível. E aí a gente tem que ter consciência para se, se a gente está com consciência, falar, ó, Marte está pegando fogo ali, então vou me acalmar, não vou sim. entrar nessa onda que tá. E aí a É, gente observa as pessoas à volta e elas estão impulsionadas, né? E aí sim. eu acho que é bom porque traz essa luz assim de conhecimento, além da prática, né? O yoga já nos faz tão bem no dia a dia, assim, de ter essa consciência da ação. Mas aí quando, pelo menos eu senti isso, que quando eu estudei meu mapa, eu fiquei um ano estudando só meu mapa. E aí eu percebi que a frase do Ayurveda, né? Você é o microcosmo do macrocosmo. E aí, para mim, fez todo sentido. Assim, falei, ah, olha, realmente, porque nunca bateu tanto algo comigo, de as Sim. características das energias, os trânsitos, a gente ficar consciente do que está acontecendo no momento. E é É. bem legal. Eu me pego muito pensando, assim, filosofando, inclusive, é um tema que eu penso muito, essa questão liberdade, livre-arbítrio, Uhum. porque, inclusive, o primeiro MyCast é sobre liberdade, eu abri com essa filosofia. Será que somos livres? Então, a neurociência diz que não, alguns, é, Uhum. que inclusive as nossas ações, quando a gente pensa, a gente já tem tantos samskaras, tantos Uhum. registros, a gente criou ali dos 0 aos 7 anos o sistema de crenças que a gente vai operar o resto da vida. É como um Ai, sistema operacional que a gente criou. E quando a gente ainda estuda astrologia védica, vem mais essa questão dos karmas, né, dos sim. grahas e tal. Então a gente olha no nosso mapa, que é previsível no mapa quando que pode engravidar, se vai ter filho, se não Uhum. vai ter filho. Aparece mapa de pessoa, não, não vai ter filho, não adianta o que você quiser fazer no seu mapa, não aparece aqui. Então a gente vê, né, como, uau, então tudo é É. determinístico. Você pega pensando nisso, dessa Eu, questão do mapa? sim, e eu acho que existe sim, só que eu sinto que o mapa ele traz possibilidades também. Uhum. Então ele, assim, ele mostra as possibilidades, a energia. Ah, você tem disponível energia para isso, isso e isso. E aí você segue lá o caminho. E eu sinto isso, assim, e que são fases na vida, né, também. Que Uhum. tem fases que a gente tá mais propenso para, sei lá, estudar uma coisa totalmente diferente e aí a gente, mas aí depois volta pro que você veio realmente fazer. Não sei, eu também fico pensando nisso, mas eu acredito que tem possibilidades para a gente seguir esse Sim. livre arbítrio. O E tema você que eu acha que mais que a tem? gente. Eu fiquei muito nessa questão do karma, né? Na formação, a gente, nesse último grupo da formação online, a gente ficou falando muito de karma, assim. E como a gente tem que pagar algumas coisas, né? Uhum, Mas a gente tem o livre-arbítrio das ações. A partir do sim. momento que a gente lançou a flecha, a gente não tem mais, né? O resultado não te pertence. Então, tu vai ter Uhum, o resultado daquela ação. Então, acho que a gente é livre, sim, para uhum, escolher determinadas coisas, até com a energia que está propícia ali, a gente tem um desvio de rota, mas que em algum sim. momento vai voltar, né? Se aquilo ali era para ser na nossa Uhum, vida, vai acontecer.
mas que é isso, a gente tem o livre-arbítrio para escolher, mas aí depois a gente não tem mais o resultado sim, depois da flecha lançada, né? é, Você vai, a gente não tem como ir atrás e recolher a sim, flecha. Então a gente tem, eu acho que uma pequena parte de sim, livre-arbítrio, mas quando a gente estuda karma, samskaras, até eu tenho um talk sobre samskara e a relação com os chakras, né? Se uhum, a gente, que isso é um tema que eu viajava muito, eu falava, gente, a gente fica ali, é igual astrologia, sabe? uhum, Generalizando a pessoa de Gêmeos, generalizando a pessoa de Touro, não é assim, cada um tem um é, pouquinho de cada signo, né, na casa, sim, e cada um é um universo completamente diferente pelo seu mapa. E hoje em dia eu tô vendo que é como se a gente tivesse um mapa dos chakras, sabe? Eu tava sim, fazendo muito atendimento de chakras na pandemia em 2020 uhum, e acessando realmente o campo prânico, sentindo o chakra em desequilíbrio, foi um período muito lindo. Eu parei porque eu achei que as pessoas estavam sendo é, pessoas dependentes assim e também eu não estava sabendo cuidar do meu campo, eu estava ficando muito uhum, cansada, estava me drenando é, bastante. drena muita Mas energia é mesmo. algo muito lindo, assim. E daí, fazendo esses atendimentos, eu entendi que não é igual, assim. Tem uma pessoa que tem um primeiro chakra ali Uhum, superavitário, deu um segundo deficitário, deu um terceiro grande também, pequeno, sabe? Cada um tem o seu sistema de chakras diferente. sim. Não tem assim aquela coisinha alinhadinha. De E todos não os tem como atendimentos que eu fiz, equilibrar de todo mundo, né? Assim, não ah, você vai tem. ficar. Porque é isso, é como se fosse da anatomia sutil da pessoa, igual uma pessoa que já veio com Uhum, essa vida com o quadril, vamos dizer, mais fechado, sabe? sim, E não adianta aham, o quanto ela faça de alongamento, é anatômico, é é, fisiológico, é da ossatura da pessoa, sabe? E eu sim, vi isso com algumas pessoas de chakra, ela pode fazer, vamos dizer, remédios para os chakras ali de contato com a água, uma pessoa de segundo chakra, uhum, é, os cristais, pranayama, prática fluida para o segundo chakra, conexão com a lua, com Vênus e tudo mais, é, mas ela tem um samskara de que, por exemplo, ela foi abusada aos 4 anos de idade, e aquilo ali ficou um registro muito sim, forte, que é como se fosse um desequilíbrio para sempre quase do segundo chakra, sabe? aham, Então, eu fiquei muito reflexiva e nasceu aí esse talk. Na verdade, vai ser é, a primeira vez que eu falo disso. Eu comecei a uns 4 anos, o avião acelera muito meu vata. é, Eu não ah, dormi no avião. E fica muito assim a minha cabeça a mil, sabe? uhum, Filosofando, filosofando. Daí eu tava descendo, pousando em São Paulo para o festival, que ia dar uma aula. E eu uhum, falei, gente, mas será que o chakra é assim, igual para todo mundo, né? Tipo, isso, a pessoa de gêmeos, então todo mundo de gêmeos é igual. E não é assim, né? A gente não, sabe, não, quem estuda astrologia, que tem várias outras questões. Então, essa questão do samskara é muito forte. Você criou sim, samskaras que fazem os seus chakras trabalharem de uma determinada forma. E é sim, muito parecido com o que a astrologia védica fala dos é. graus. E às vezes a pessoa cria um padrão, né? Então ela Isso. fica ali repetindo aquele padrão. E aí o que a gente faz assim é mostrar para ela que existe esse padrão. Se é um padrão bom e ela quer continuar repetindo, ok, mas se ela percebe que é um padrão ruim, ela já tem consciência disso, ó, isso daqui que eu não faço não é tão legal. Aí daí a pessoa tem que ter um esforço para que ela saia, né? Para que vire mesmo uma espiral, que suba, que saia desse padrão, desse modo. Andar em E círculo, né? porque fica andando em círculo. E eu já tive agradecimentos, assim, de pessoas que falaram, olha, obrigada, viu? Porque agora a pessoa tinha que se expor, né? Eu falei, Aham. você tem que se expor. Para você conseguir o que você quer, você tem que se expor mais, tem que se comunicar, tem que aparecer. E aí até assim, redes sociais era uma imagem assim que nem era dela, sabe? Só para ela não se É. expor.
ela falou, ai, quer saber? Abri meu Instagram, agora eu vou começar a falar. E aí ela saiu fazendo stories. E ela falou assim, olha, obrigada, eu vim aqui te agradecer. Daí eu fiquei tão feliz, eu falei, ai, que bom, né? Consegui ajudar pelo menos a quebrar É, um pouquinho, né, do padrão da pessoa. Mas a tendência é de querer voltar, né, a fechar. Então a gente tem que é, ficar ali se policiando e, ó, não, vou sair. sim. A gente tá aqui pra evoluir, pra ficar na zona de conforto, e eu sou uma Sim. pessoa que eu tinha outra visão, assim, eu falo, ai, o caminho do prazer é um caminho muito bem, é, de por são os caras mesmo, da Sim. infância, eu falo, todo mundo tem uma história. Então, quando eu comecei a trabalhar um novo registro, assim, e fazer a minha autossuperação, as coisas realmente se transformaram na minha vida, mas é um esforço, eu falo, não é constante, é diário, é a cada Sim, é. segundo para não voltar para velhos padrões. E funciona, você vai criando novos registros. E o intuito é que esses novos samskaras, né, que você está criando a partir Uhum. de uma consciência maior, vão ficando mais fortes do que aqueles que foram criados na inconsciência. Que a Sim, gente vai criando padrões pelo é. inconsciente, pelo subconsciente, que hoje em dia as pessoas estão usando muito esse termo, né, crença. É isso, Sim, é o seu sistema de crença. O seu sistema de crença vai te levar para um padrão na vida. E se você quiser se transformar, evoluir, realmente você vai ter que criar um novo sistema de crença. tem que ter um esforço, é. Tem que ter um E não é esforço. fácil. É. Disciplina, porque a tendência, a pessoa tem aquele padrão, e aí ela tem que sair daquele padrão, se ela quer, né? E aí, mas Sim, às vezes primeiro a gente tem que enxergar, às vezes a gente não enxerga, que tá rodando, rodando, é, mas é um trabalho, assim. É por isso que falam assim, desafio de 21 dias, para a pessoa ficar lá repetindo, né? Então, para criar aquele padrão, assim, né? De sim, criar um novo uma hora registro. fazer. É igual a gente ensina a criança a escovar os dentes todo dia antes de dormir, é um padrão que a gente está criando. Então, É, daí antes de dormir já vai lá sem pensar em nada, vai lá, escova os dentes e vai dormir. Mas sim. a gente está criando o padrão nas crianças, né? Primeiro a gente fala, não, vai lá escovar, vai lá. E é Então é difícil, isso, né? A gente é, vê que elas têm resistência, né? Querem dar sim, desculpa. Ai, hoje eu já escovei de manhã. Que é igualzinho a nossa mente funcionando para criar resistência para um novo hábito. Para o é, sadhana, né? Isso na verdade é o sadhana. sim. É É a igual nossa você prática querer praticar constante. cedo, vai lá praticar yoga cedinho. Ai, porque fui dormir tarde, porque, sei lá. Teve uma aluna minha que falou assim, um dia ficou meia hora pensando, eu vou falar pra Lari que eu não vou. Ela falou, já tô meia hora aqui pensando, eu vou levantar logo e vou Na fazer. desculpa, né? É, Muito bom. simplesmente eu falo, não, já dei desculpas demais aqui na minha mente, Sim, vou levantar e pronto. bom. Ô, Lari, o que eu gosto de falar também, por exemplo, essa questão, como eu estava fazendo a leitura intuitiva dos chakras, Uhum, intuitiva, ser dentista. Você pode fazer uma vez por ano, duas vezes por ano. Se eu voltar, eu dou notícia. Se eu voltar a atender, às vezes ainda faço para algumas alunas. Mas não é para você virar refém. Ai, como é que tá meu chakra hoje? Como é que tá isso? sim, E a mesma coisa com a astrologia. Tudo isso são feitas para te libertar. Então não é para você sim. ficar refém da lua. Ai, retrógrado, contrato da minha. Não vai dar, vai dar tudo errado. Não é assim também. Me fala um pouquinho a tua visão sobre É. isso, sobre Mercúrio retrógrado também. Falar que retrógrado é assim, é algo que as pessoas ficam, É, tá no inconsciente coletivo de algumas pessoas que estudam isso, de também ficar no medo, de que tudo vai ser assim. eu acho que assim, os movimentos retrógrados fazem a gente repensar, então eles fazem a gente refazer, então repetir. Então, se no movimento
retrógrado é uma ilusão de ótica, né? E aí, de nós daqui da Terra. Então, sempre, por exemplo, o movimento retrógrado é para a gente, como se desse um passo para trás. E a gente pudesse olhar ou se quer reforçar a ação ou não do que a gente estava fazendo. Então, eu acho que movimentos retrógrados sempre são bons para a gente repensar. Por exemplo, o Mercúrio é bom para a gente observar a nossa comunicação. Como é que está a nossa comunicação? Júpiter fala muito sobre conhecimento, filosofia. Então, por exemplo, até quem tem movimento retrógrado no mapa, sempre fala, ai, você tem um planeta retrógrado. Aí a pessoa fala, ai meu Deus, isso é bom. Mas isso sempre tem os dois lados, vai te fazer repensar. Então, vai te fazer refazer algumas coisas. Por exemplo, Júpiter às vezes pode fazer a pessoa repensar na religião que ela foi criada, assim, não falar, eu não sou católico, é um exemplo, né? Porque faz muito pensar na espiritualidade, então faz muito você reviver, observar os professores, então sempre faz você dar um passinho para trás, para depois você ir, mas não é nada assim assustador, é só Júpiter para a fala sobre gente os nossos refazer o mestres. caminho. Pra quem não Isso. sabe, Júpiter fala sobre os nossos mestres, nossos professores. Então Os gurus, né? Então. Sim. E fala muito sobre filosofia e religião também. Então, faz a gente repensar bastante. Mas é isso que eu queria deixar de mensagem. A astrologia é um guia e é isso, não é para você virar escravo. Ai, deixa eu ver como é que tá a lua hoje. Sim. Eu tenho um programa de práticas online, tudo guiado pela lua, né? Então, lua nova, a gente faz práticas mais meditativas, mais equilíbrio, concentração, lua crescente, práticas bem enérgicas. Mas também não precisa virar refém disso, porque a mulher, ela também tem a sua lua interna, então pode ser um dia que ela tá, né, com cólica, daí eu falo, pô, não vai fazer aula de lua crescente. Se não tá ao vivo lá, escolhe um dia, vai fazer gravada, faz uma prática introspectiva de lua nova, se respeita também. E a mesma questão com, hoje a lua tá em tal lugar, é porque esse ano eu tô com isso. Você tem aquele direcionamento, mas tudo isso é para libertar, não é para escravizar, não é para ninguém ficar refém de, eu não vou fazer um evento porque tá a lua minguante, então vai dar errado. Não necessariamente, né? Pode ser que seja algo bem introspectivo. Eu sempre faço festival entre a lua crescente e a lua cheia. Isso é tradição do festival. É ótimo. Por uma questão assim, né? de todo mundo querer sair, tá? Essa energia expansiva que é do festival, né? Que é tão gostoso. Essa energia de Mas celebrar. eu acho que é bom a gente estar conectado, né, com a energia do momento, pra gente não ir só no inconsciente, né, caminhando. Mas eu acho que o mapa ajuda muito a gente se conhecer melhor, né, perceber que as nossas qualidades também, os nossos propósitos, que não são só né, na nossa vida, porque muitas pessoas procuram um propósito como só um trabalho, e não é só isso, né? Nosso propósito pode ser criar os filhos, Claro. cuidar da espiritualidade. Então. Sim, gente, lembra que é o puro charta. A gente tem 4 objetivos. Então você tem o seu propósito, as pessoas focam muito só nesse lado de arta. Sim. Né? O propósito, o que vai, qual é o meu propósito para eu ganhar dinheiro? As pessoas estão aficionadas desse tema, e que é lindo, gente. Dinheiro é ótimo, né? Dinheiro, eu falo que é um multiplicador, é um potencializador de coisas boas e de coisas ruins. Então, é lindo essa energia poderosa do dinheiro, mas tem muito além disso, né? Tem toda essa questão do seu dharma, do seu karma, da sua família, do seu karma. Então, o buraco é bem mais embaixo, não é assim, é um propósito descobrir, não é teste vocacional, né? Não é assim.
Eu tenho É, uma vocação na vida, não, temos múltiplas vocações e habilidades. sim. E nenhum astrólogo vai ser adivinho, então a gente não vai ficar ali adivinhando, porque a pessoa que sabe o caminho. Tem até essa minha professora falou assim que uma vez um astrólogo falou: "Ai, cuidado com o seu relacionamento com com seu marido". E ela achou que ela ia terminar. Ela falou: "Ai, meu Deus, será que vai terminar?". E não foi um término foi realmente um término de relacionamento, mas foi de sócios, não com o marido. E ele Hum, apontou como o marido, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, é, né? porque tem toda a Porque para interpretação do astrólogo no mapa sim, também, né? é, É a mesma tem coisa os chakras. é, então tem que e a pessoa tem que se conhecer também, ela vai se conhecendo e percebendo, não, não é bem isso que está acontecendo. Ele é para trazer mesmo a luz no caminho de Lindo. cada um. Bom, amei, Lari. Ficaria horas, porque eu tô meio monotemática, eu quero estudar astrologia, eu tô meio atrasada, assim, no meu curso, mas eu leio. E eu tô realmente naquela fase de eu vou me formar agora, né? Em novembro, tô desde janeiro Uhum. estudando. E eu pensei, meu Deus, eu não sei nada, Ai, mas sabe? até parece, você sabe muito. Nada, eu não sei nem o mapa, eu acho tudo tão. Não, sei o básico, mas assim, é um mundo que com certeza eu vou querer estudar cada vez mais. Indico vocês estarem também, já fica essa dica do livro, né, que a Lari falou que tá lendo, que eu quero ler também, que é A Grandeza de Saturno. Saturno. Não indico ler os sutras aí do Josh, que é algo bem difícil, e que também eu É, acho que não ensina muito por iniciante, porque ele fala, por exemplo, do Sol. Ele fala um sutra do Sol, assim, o sim, Sol é redondo e amarelo, tipo uma coisa assim, né? É sim, algo muito vago. Então, ele precisa de uma interpretação mesmo com um professor, é que é tipo o eu que melhor. mandei os alunos lerem um livro de Samkhya, né? Samkhya, essa Rita traduzir pra eles. Tava uma viagem, eu falei, gente, esquece, não, vamos aqui focar na aula de Samkhya, eu explicando Samkhya. Quando eu era novinha, eu fui ler Yoga Sutra, eu li, repeti, eu falava, bom, sei lá, ia passando, né? E aí depois, assim, de 10 anos, a gente vai, olha, aquilo lá que é Agora eu isso que quer entendi, né? dizer, agora eu entendi, mas, Gente. Por isso que nada como a prática, porque a prática vai te trazer esses insights que às vezes está num sutra e que você não entendeu lendo um sutra. Mas aí você sim, experiencia aquela meditação e vem um clique, assim, muito uma luz uhum, realmente, e que vai te dando esses siddhis, né? sim, Essas, esses poderes. Que sim, yoga te deixa poderoso mesmo, mas você não precisa ficar falando também, ou ficar entendendo os sim, poderes. Só permite aquilo acontecer, que a gente, eu falo, quando eu comecei a ver os chakras, que faz uns 8 anos, uhum, eu realmente me deslumbrei. Sabe? Uau, como uhum. assim? O que que é isso? E Nossa, não é também esse o quero fazer. caminho, Eu- né? Porque não é esse o caminho, assim, quando você recebe um CID, Uhum, eu acho que eu vi algum professor falando no Instagram, não fica falando também muito do que você vê em meditação, eu vi luz vermelha, eu sim, vi, estava empolgado no início, mas ele fala, é você e Deus, é você e o universo a meditação, uhum, então deixa isso entre você é, e o universo, o que vê. Então, às vezes, por exemplo, começa a ter paranormalidades de ver auras. As pessoas não precisam ficar chegando num jantar, uma pessoa sem filtro. Nossa, hoje eu tô vendo a sua aura. Tá ali lá. Não precisa, né? Às vezes até uma invasão ali do campo da pessoa. Você é. olha, tá bom, legal. Tô vendo um Aí mundo bem a pessoa pode diferente. até ficar com medo, né? Falar, isso é bom ou ruim? É, as pessoas têm muito isso aqui no Ocidente, né? Isso é bom ou ruim? E Tem depende, né? A medo. gente nunca sabe. Tudo pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Sim, Depende do ponto de vista. é. Depois que eu comecei a estudar astrologia, mas eu fiquei muito mais espiritualizada, assim, eu fiquei mais disciplinada também com as minhas meditações das manhãs, assim, domingo eu faço mantra para Súria, segunda eu faço mantra para Lua, 108.
E aí eu senti, assim, o dia começa diferente. Quando eu não faço a meditação, eu já sinto algo. Eu falo, ai não, preciso sentar um pouquinho. E a gente que é mãe, né, às vezes a gente acorda, todo mundo acorda junto, e aí Ah, fala, é. ai meu Deus, e a minha meditação? Aí, sei lá, a hora que o filho foi pra escola, a hora que o nenê dormiu, aí eu aproveito É. e Não, eu falo que medito. no final de semana eu aprendi a praticar em meio ao caos. Por isso que todo mundo fala, meu Deus, mas na sua aula do Zoom, seus filhos entram, que plenitude, você nem escolar, não sei o que. Eu falei, gente, eu tô treinada. A minha prática, às vezes, tá o meu marido tocando, ele gosta de tocar vinil no final de semana, Uhum. ou ele liga um som alto, tá minha filha correndo, meu filho querendo andar de patinete dentro do apartamento. Eu pego pleno e estico meu tapete ali, no meio da sala, no meio do caos, Então, é, e tudo começa a se acalmar. É muito engraçado, assim, eu não fico, a gente fica muito naquele ego, né? De, sim. ai, ninguém me respeita. Ai, a minha prática, que é deixar fantasioso, que é esticar o tapete É, a gente quer no meio da momento floresta, com perfeito. passarinhos cantando, borboletas chegando e pousando no seu ombro. Mas se você tá irritado, até a borboleta vai te irritar. Você vai falar, que é Sim. essa borboleta aqui no meio da minha prática, esse passarinho cantando no meio da minha prática, né? Então, assim, não É, é sobre o entorno, é sobre você. é. Se o interno tá bem, o externo não atrapalha tanto. Não, tô nem aí, eles brigando, fica, tipo assim, eu falo, eu nem, eu abstraio, assim, eu entro numa outra frequência, então essa fica a minha dica para as É, pessoas que, não pratico no final de semana, porque não dá, olha, faz dar, e é uma prática excepcional, falo, às vezes não é, é aquela prática super introspectiva, uma prática meio que de asana ali, sim, é, né, e de 20 minutos. Eu falo, é, os 5 minutos que você faz, gente, é melhor do que a prática de 1 hora e meia que você não faz, que sim. você idealiza. Faz 5 minutos, faz o que dá com o que tem, como dá, e sem reclamar, que isso é um super exercício de resiliência. Você vai ficar muito mais resiliente fazendo as coisas do jeito que dá e com o que tem. É o Uhum. ditado que eu tenho o nome de uma aula lá, que é feita é melhor que perfeito. É, é isso mesmo. É um mantra. Quem é perfeccionista é um super desafio. Então coloca no espelho. Feito é melhor que perfeito. Porque às vezes É, seu perfeccionismo pode estar te impedindo de fazer muitas coisas. é. Né? E é o Dharma, né? Melhor, É o é, Dharma. tem que fazer. Tem que fazer. Lari, obrigada. Obrigada Vamos a assistir a você. aula da Lari lá no festival. A gente tem uma novidade. A gente vai contar mais adiante, mas Uhum, tem muitos talks, as salas Sarasvati e a lojinha, né? A loja é aberta ao público e a sala de talks também. A gente vai ter alguns talks que vão ser abertos ao público. uhum, Então, né? A gente quer tornar o festival para todos. Então, mesmo quem não comprou ingresso, né, ou está em São Paulo, não vai participar de algumas, não vai ter as práticas, né? Mas a gente uhum. quer deixar um gostinho do festival para algumas pessoas, que é a sala de talks, o market. Então, estão todos convidados para os 5 e 6 de novembro estarem em São Paulo, no Instituto Tomiotaki, e viver todo esse universo védico que é o festival. Espero por Obrigada, Lari. vocês Obrigada lá. pelo teu Obrigada a tempo, pelos você. teus ensinamentos e te vejo lá no festival. Até mais, Namastê. então. Até Namastê. mais. Tchau. Tchau.